Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 7ª aula de filosofia com a turma do 4º ano. Nós iremos encerrar o nosso capítulo 3, arte, ataque ou defesa, das páginas 305 a 310. Os itens abordados são Aristóteles e a arte, mas o que eu posso aprender com tudo isso? As atividades referentes a esta aula são com a lupa na mão, página 306, aprender brincando, página 307 e mão na massa, página 308, primeira questão, itens A e B e a 307, a segunda questão. Bom, vamos começar na página 305, conhecendo quem é o filósofo Aristóteles, né? Bom, Aristóteles foi e continuará sendo um dos maiores filósofos da história da filosofia. Sabe por quê? Se hoje você tem aula de várias matérias, é porque um dia o Aristóteles, ele fez a primeira divisão do conhecimento. Ou seja, ele pegou as matérias e dividiu em áreas de conhecimento para facilitar o estudo das pessoas, né? Ele também contribuiu para a ética, contribuiu para a política e além de ser o fundador de uma área nova da filosofia, a metafísica, que você só vai estudar isso mais tarde. Até na astronomia, o Aristóteles foi lá e deu a sua contribuição. Ele foi um pensador dos bons. Vamos lá dar uma estudada mais aprofundada em quem foi o Aristóteles, né? Bom, primeira coisa, o Aristóteles ele nasceu em Estagira, na Macedônia, e teve uma sólida formação em ciências da natureza, algo que contribuiu para a filosofia dele. Bom, como ele se formou em ciências da natureza, ele utilizou dentro da filosofia dele os aprendizados, coisas que ele tinha conhecido, tinha adquirido conhecimento dentro da ciência da natureza. Aos 17 anos, ele frequentou a academia de Platão, onde posteriormente tornou-se professor. Então, Aristóteles, ele foi para a academia do filósofo Platão e lá ele começou a estudar. Posteriormente, por ser um dos alunos que mais se destacava, ele ficou o quê? Um professor na academia do Platão. Apesar de ser um discípulo de Platão, ou seja, seguidor, um aluno do Platão, ele não se manteve na mesma linha de pensamento e acabou fundando a própria escola dele, o Liceu. Na verdade, quando o Platão faleceu, o Aristóteles achou que ele ia assumir a academia do Platão, mas não foi o que aconteceu. Como ele vinha de uma outra cidade, ele não assumiu. E aí ele também não gostou, ficou um pouco chateado. E aí ele acabou fundando a nova escola, uma escola para ele, só dele, né? Que foi o Liceu. Lá no Liceu, ele elaborou um sistema filosófico um pouquinho diferente. Abordava praticamente todos os assuntos que existiam. No caso, era geometria, física. Abordavam também química, botânica, astronomia e matemática. Ou seja, os alunos aprendiam de tudo. O Aristóteles ele foi considerado o pai da lógica. O que isso quer dizer? Todo mundo deve pensar com clareza. Ou seja, você tem que realmente pensar antes de tomar uma atitude ou então antes de dar a sua opinião sobre alguma coisa. Ele também sistematizou e separou o conhecimento filosófico da antiguidade. Ou seja, ele criou um sistema e foi separando o conhecimento filosófico. Ele também escreveu sobre diversos assuntos: ética, política, ciência, metafísica, que foi uma nova área criada por ele, e a questão também estudou um pouco sobre lógica. Ele acreditava na existência de um mundo só e que a diferença está em como o conhecemos. Por que essa questão de um único mundo? Vocês lembram que o Platão ele acreditava em dois mundos, né? O mundo dos sentidos e o mundo das ideias, ou o mundo inteligível e o mundo sensível. No caso, o mundo dos sentidos era aquele mundo que você estava aprisionado, no caso, os prisioneiros dentro da caverna, não é isso? Que era aquele mundo em que você não pensava, não tinha suas próprias ideias. Já no mundo das ideias, que era uma cópia, né, o mundo real, no caso, o mundo dos sentidos era uma cópia do mundo das ideias. O mundo
mundo das ideias é onde você realmente tinha suas próprias ideias, você estava livre, né? Você se libertava das correntes, você saía de dentro da caverna. Mas o Aristóteles ele não concordava com essa teoria. Ele acreditava que existia um único mundo. E a diferença era em como nós conhecemos o mundo. Aí é onde morava a diferença. Então agora nós iremos entender o que o Aristóteles pensava sobre a arte na página 305. Bom, nós já vimos o que o Platão pensava a respeito da arte, né? Agora chegou o momento de aprendermos um ponto de vista diferente. A gente sabe que na filosofia não existe o certo e o errado, né? Existem pontos de vista diferentes. O Platão tem o dele, o Aristóteles tem o dele. Não significa dizer que o Aristóteles está errado ou está correto e o Platão está errado ou está correto. São pontos de vista diferentes. E o mais interessante é você analisar cada ponto de vista deles, né? E chegar ao seu próprio ponto de vista. Então vamos lá ver o que o Aristóteles falava sobre a arte. Ele, primeiramente, ele defendia a arte, ao contrário do Platão, né? O Platão, ele acreditava que a arte ela era uma cópia de uma cópia, porque nada mais era do que uma cópia do mundo dos sentidos, e o mundo dos sentidos era uma cópia do mundo das ideias, né? Mas, pelo contrário, ao contrário do Platão, o Aristóteles dizia que a arte ela não copiava, ela produzia um novo jeito, um jeito mais criativo de olhar o mundo. Ou seja, não é uma cópia, é algo criativo, é uma nova opinião, um novo ponto de vista sobre um determinado assunto. Ou seja, o artista ele via um assunto, tinha o ponto de vista dele, e aí ele colocava isso na sua obra de arte. E as pessoas, quando fossem ver aquela obra de arte, iriam o quê? Ver o ponto de vista do artista e ter uma nova visão, uma nova ideia sobre aquele assunto. A arte ela podia produzir um mundo melhor ou um mundo pior. Isso ia depender muito da intenção do artista. O artista ele podia transmitir a ideia de um mundo melhor ou ele poderia também transmitir uma ideia de um mundo pior, né? Então, assim, do que o artista gostasse ia depender. Se ele queria, tudo que ele ia colocar na obra dele dependeria das ideias dele. E a arte era uma forma de aprender melhor sobre o mundo. Por que aprender melhor sobre o mundo? Porque através do ponto de vista de uma pessoa, você começa a aprender mais sobre aquele assunto. Então, você vai tendo novas ideias. Então, para o Aristóteles, a arte ela era importante. Para o Aristóteles, a arte nada mais era do que um novo jeito de ver o mundo, ou seja, ver o mundo através dos olhos de uma outra pessoa. E por isso ela era, sim, muito importante. Ela podia produzir um mundo melhor ou pior, dependendo do ponto de vista do artista. Ou seja, o artista, ele poderia, sim, interferir nas ideias que as pessoas tinham sobre aquele assunto. E a arte nada mais é do que uma forma de aprender mais sobre o mundo. Por quê? Ela gera conhecimento a partir do momento em que você tem um novo ponto de vista sobre um assunto. E através desse ponto de vista, ele vai o quê? Estimular que você pense daquela maneira, que você pense de acordo com o que o artista também está pensando. Você pode até discordar do ponto de vista do artista, mas você vai conhecer um novo ponto de vista. E isso também é importante, porque gera conhecimento. Já para o Platão, a gente pode rever, a arte é uma cópia muito imperfeita da realidade, né? Ela se limita a copiar a natureza. Ele não é um ponto de vista, ele é uma cópia, porque ele viu alguma coisa e está copiando ali, né? E nós sabemos que o mundo é uma cópia do mundo das ideias, ou seja, o mundo dos sentidos, que é o mundo em que a maioria das pessoas vivem, é uma cópia do mundo das ideias. E a arte, no caso, seria o quê? Uma cópia de uma cópia, ou seja, a arte era uma cópia do mundo das ideias. E o mundo das ideias é uma cópia, não é isso? Na verdade, desculpa aqui, gente. A arte, ela é uma cópia, não é isso? Do mundo dos sentidos. E o mundo dos sentidos é uma cópia do mundo das ideias. Então, a arte nada mais é do que uma cópia de uma cópia. E por isso ela seria imperfeita. A arte, no caso, seria uma enganação.
não iria mostrar as coisas como elas realmente são. Por quê? Porque ela já vinha de uma ideia formada. Lembra que dentro do mundo, dentro da caverna, no mundo dos sentidos, as ideias não eram das ideias dos prisioneiros, eram o quê? As ideias vinham das sombras que eles viam nas paredes, e aquelas sombras, elas não eram reais, não era a mesma coisa. Então, ou seja, ali não eram as ideias dele, eram ideias de outras pessoas que colocavam na cabeça deles. Ou seja, como é que eu vou copiar a ideia de uma outra pessoa? Então, no caso, para o Platão, nada mais era do que uma cópia de uma cópia, e por isso uma enganação e completamente imperfeita. Página 306. Com a lupa na mão. Com a ajuda dos seus colegas, vocês irão levantar pontos de vista favoráveis e desfavoráveis tanto para o Platão quanto para o Aristóteles. Tielane, eu não estou indo para a aula. Conversem um pouco com os familiares de vocês, ou então levem em consideração o que eu expliquei aqui durante esta aula. E aí vocês colocam os pontos favoráveis e desfavoráveis, tanto do Platão quanto do Aristóteles, tá bom? Tem que colocar dos dois. O que é favorável na ideia do Aristóteles e o que é desfavorável? E pensem do mesmo jeito com as ideias do Platão sobre a arte. Página 307 é um júri simulado, não é isso? Com a turma dividida em duas partes, a gente vai fazer um sorteio. Bom, gente, isso aqui vai ser feito com quem está na aula presencial, tá bom? Quem está vindo para a escola. A gente não tem como fazer esse júri com quem está em casa. Mas vocês que estão em casa podem fazer esse júri com os familiares de vocês. Dividam, né? Formem grupos e argumentem. Um grupo defende a ideia e o outro defende uma outra ideia. E vocês vão debatendo. Esses debates, eles servem, gente, para estimular as pessoas a pensarem sobre determinados assuntos. Bom, e aí depois desse debate, vocês vão anotar o que vocês aprenderam com esse debate. O que as pessoas que estavam no debate com vocês ensinaram a vocês. E quais foram os argumentos mais interessantes, tanto do seu grupo quanto do outro grupo. Página 308, mas o que eu posso aprender com tudo isso? Mais do que ficar atacando ou defendendo um ponto de vista, é importante refletir sobre o que a gente pode aprender. Ou seja, gente, a partir do momento que vocês ouvirem ou lerem uma ideia diferente das de vocês, ao invés de vocês atacarem, parem para pensar no que vocês podem aprender com aquilo, certo? Ao invés de criticar, parem para ver com outros olhos o que eu posso tirar de interessante desse novo ponto de vista. A filosofia, ela proporciona reflexão sobre pontos de vista diferentes, diferentes. Ou seja, ninguém aqui está criticando, o Platão está correto, o Platão está errado, o Aristóteles está correto, o Aristóteles está errado. Não é isso. Nós vamos analisando, entendendo o pensamento de cada um, adquirindo conhecimento com isso, e você pode também se posicionar, dizer com quem você concorda ou discorda e por quê. O interessante é pensar sobre todos eles e ver o que é possível aprender com cada um, o que cada visão pode ensinar sobre a vida. Esse é um aprendizado que a gente leva para sempre, em tudo que a gente faz. Ao invés de discutir com o colega, sem pensar muito no que você vai dizer, que tal observar o que o colega está pensando e aprender um pouquinho com essa visão diferente. Às vezes a gente, quando escuta algo diferente do que a gente aprende, do que a gente pensa, do que a gente acredita, a gente aprende muito. Por quê? Porque você às vezes está tendo uma visão, escutando um ponto de vista que você nunca tinha parado para prestar atenção. Você nunca tinha visto. E isso é interessante. Por quê? Porque você começa a pensar cada vez mais sobre aquele assunto e ter ideias diferentes das que você já tinha. Vamos treinar um pouco, esse grande aprendizado com 2 pontos de vista sobre a arte dos filósofos estudados. Então aqui a gente pode pensar um pouco sobre o que cada um pensava a respeito da arte. A gente pode até entender, por exemplo, o Aristóteles foi aluno, discípulo do Platão, e mesmo assim pensava completamente diferente deles. Ou seja, ninguém é obrigado a pensar como ninguém, mas a gente tem que respeitar o pensamento dos outros, as ideias dos outros, e tentar aprender um pouco mais com as ideias diferentes das nossas.
Página 308, primeira questão, mão na massa. Vocês vão colocar aqui, gente, com Platão eu aprendi que, com Aristóteles eu aprendi que, e com o júri lá que a gente montou, né, que vocês vão montar em casa, vocês aprenderam o quê? Segunda questão, página 309. Junto com os seus colegas e o professor, agora é hora de pensar sobre como foi este bimestre. Gente, como é que foi esse bimestre para vocês? Vocês adquiriram conhecimento? Vocês aprenderam coisas diferentes? Vocês gostaram, não gostaram? Anotem a frase de vocês aqui. Terceira questão. Agora vocês vão escrever uma única frase que engloba todos os integrantes do grupo. Vocês podem perguntar para os familiares de vocês uma frase que englobe tudo que vocês aprenderam nesse bimestre na filosofia. Tá? E por fim, né, no caso, vocês vão escrever uma frase que resuma tudo que foi aprendido durante esse bimestre. Na página 310, vocês podem aqui, gente, estar analisando o que vocês aprenderam, o que vocês ainda estão em dúvida e o que vocês realmente não conseguiram entender. Isso vai servir para que vocês foquem no que vocês têm que estudar mais. Marquem com toda sinceridade, tá bom? Não tem essa história de, eu vou colocar que eu aprendi tudo, se você realmente não aprendeu. Porque aí você vai tentar focar, estudar um pouco mais aquilo que você ficou em dúvida ou aquilo que você não entendeu. Então, marquem aí direitinho, tá? Sejam bem conscientes ao marcar cada item desse. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!